Olá! Esse vídeo faz parte da oficina Releituras. Nosso objetivo é apresentar informações que ajudem a elaborar sua atividade prática. Hoje, vamos conversar sobre a linguagem do rádio e como elaborar um roteiro ficcional para a sua atividade. E por que é importante saber as características desse meio. Como afirma a professora Márcia Gimenez, cada um dos meios de comunicação tem uma linguagem específica, ou seja, regras que devem ser seguidas para que a produção se adeque às características do meio e, consequentemente, atinja resultados mais eficientes. Já que você vai começar a preparar sua releitura, precisa estar por dentro da linguagem exigida pelo rádio. É preciso compreender 3 princípios básicos, que servirão para facilitar a escrita e recepção do texto. São eles: objetividade, escrever de modo direto e coloquial. Clareza, transmitir com a maior nitidez e naturalidade possível. E brevidade, passar a mensagem no menor espaço de tempo. Você fala de uma forma clara, atropela uma ideia na outra, varia a entonação, engole alguns plurais ou pula verbos. A maioria das pessoas não analisa como se expressa oralmente, mesmo sendo este tipo de comunicação predominante no dia a dia. Que tal observar essas questões a partir de agora? Já ouviu falar do termo peça radiofônica? Nada mais é do que a dramatização de uma produção original ou adaptação de um texto, seja livro, conto, crônica ou história em quadrinhos. Confira agora as etapas que orientam alguns roteiristas profissionais. Storyline ou enredo é a história resumida em uma frase. Argumento ou sinopse desenvolve o enredo em um texto curto, localiza a história no tempo e no espaço, ainda não contém diálogos. Escaleta define cena a cena a ordem de como a história será contada. É o esqueleto das sequências de cenas. Roteiro. Com a escaleta definida, começa-se a escrever o roteiro, descrevendo as ações, personagens e diálogos. Mas não pense que o roteiro é escrito apenas uma vez. Depois da primeira versão, o texto vai passar por tratamentos, ou seja, você pode precisar reescrever o roteiro, fazer alterações e chegar a uma versão considerada satisfatória. Um roteiro de ficção para rádio é composto por vários elementos. Vamos aos principais. Ação é o elemento central da dramaturgia. Tudo aquilo que pode gerar uma reação por parte de outros personagens, mas não depende de uma ação física. Conflito. Oposição das ações, desejos e vontades dos diferentes personagens. Perceba que qualquer boa história que você goste tem pelo menos um conflito. Personagem. Qualquer ser humano, animal ou ser inanimado que possa ser atribuídas características humanas, capazes de desempenhar uma ação. Protagonista é o personagem principal da história. Pode ser uma pessoa, um grupo ou um animal. Antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista. Se for muito prejudicial ao personagem principal, fica conhecido como vilão. Personagens secundários são aqueles que podem aparecer em histórias paralelas, menos importantes que a história principal. Desenlace. Resolução do conflito depois que uma das forças antagônicas supera a outra. Flashback, retorno momentâneo a eventos do passado. E clímax, o ponto mais intenso, decisivo, importante e esperado da história. Geralmente aparece perto do final. Uma das formas mais usadas para esquematizar roteiros de rádio é dividir a folha ao meio, separando técnica e locução. Não se esqueça de identificar se quem vai falar é o locutor ou um personagem. No caso de ficções, é importante destacar a forma como o personagem está falando, gritando ou sussurrando, por exemplo. 2 modelos de roteiro radiofônico estão disponíveis online para ajudar na sua releitura. Basta acessar o link que aparece aqui na tela. Até o próximo encontro!